E não só com Brasília, onde está o Diego Amorim, a gente também vai se conectar com a Paraíba, onde está o governador João Azevedo. Governador, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia a todos que nos ouvem através da Nova Brasil FM. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Diego, bom dia também. Bom dia, Mauro, bom dia, governador, obrigado por estar conosco. Diego, começa aí, por favor. Governador, já se passaram aí 3 dias da entrevista do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ao jornal O Estado de São Paulo, em que ele defende um consórcio com os estados das regiões Sul e Sudeste. O senhor, no fim de semana, classificou essa entrevista como infeliz. Passados esses dias e com todas as reações que nós vimos aí de lá para cá, como que o senhor avalia hoje essa entrevista do Romeu Zema, governador? Primeiramente, eu fico feliz que essa entrevista não tenha tido, por praticamente ninguém, o respaldo ou a concordância dessa fala. O Brasil verdadeiramente vive um momento em que união talvez seja a palavra mais importante. O Brasil saiu de uma eleição extremamente dividida, e que a necessidade de fazer com que esse país retome o seu crescimento de forma unida, de forma coesa, é fundamental. Então, nós percebemos claramente de que houve uma repercussão muito grande em torno da fala do governador de Minas Gerais. Entretanto, as reações foram, na sua grande maioria, quase que na totalidade, contrárias a essa fala. E é a nossa compreensão. Nós não podemos entender de forma nenhuma que se pregue uma cisão ou disputa até entre estados. Não faz o menor sentido para que a gente possa ter uma condição de fazer esse país continuar crescendo, se desenvolvendo naquilo que a gente mais imagina, que é exatamente o estado na sua totalidade desenvolvido. Governador João Azevedo, governador da Paraíba, que é do PSB e também é presidente do Consórcio Nordeste. A gente, de fato, tem visto o Consórcio Nordeste muito bem organizado nas suas reivindicações, e existe aí também, como pano de fundo para essa declaração do governador Romeu Zema, de Minas Gerais, a reforma tributária. Onde vai haver toda uma mudança, tanto na arrecadação como na distribuição dos impostos. Como chegaram a acordo nesse clima, governador? Pois eu acho que a discussão em torno da reforma, que agora chega ao Senado, numa casa que é totalmente igualitária, ela vai se dar de forma a tentar se corrigir possíveis desvios daquilo que nós entendemos que seja necessário para ter uma reforma que seja mais justa. Agora, se colocar uma posição dessa neste momento, absolutamente não constrói nada. Ao contrário, cria dificuldades, como se nós estivéssemos num verdadeiro cabo de guerra a fazer essa disputa. O Consórcio Nordeste, ele foi criado, e isso é muito importante, que o Consórcio Nordeste foi criado muito mais com um objetivo de termos a troca entre os estados do Nordeste de práticas exitosas, de políticas exitosas, para que a gente pudesse acelerar o processo de desenvolvimento da região, e isso está acontecendo, graças a Deus. Para você ter ideia, o PIB brasileiro de 2002 a 2019 cresceu 46%, o do Nordeste cresceu 53%. O Sul cresceu 42%, o Sudeste cresceu 39%. Então, há um verdadeiro esforço por parte dos gestores no Nordeste para fazer com que a região consiga se desenvolver num ritmo mais rápido até do que do Brasil. E isso está sendo obtido. Agora, vamos discutir a reforma agora num palco que é igualitário no Senado, que cada estado tenha a representação através de seus 3 senadores, para que a gente possa encontrar, eu acho que a reforma que menos afete aos interesses dos estados.
A gente lembra ao nosso ouvinte que a reforma tributária foi aprovada na Câmara às vésperas do recesso parlamentar e agora a discussão está no Senado Federal. Governador, o senhor começou aí a diferenciar o consórcio Nordeste daquilo que o Romeu Zema defendeu, que seria o consórcio Sul-Sudeste. Eu pergunto ao senhor, por que o consórcio Nordeste não é considerado um estímulo à cisão do país e a fala do Romeu Zema foi assim interpretada, por gentileza? Quando nós criamos o consórcio, nós não declaramos em momento nenhum, e nunca houve uma fala, de que nós buscaríamos protagonismo político, protagonismo administrativo, e de que tem vaquinha que produz menos e vaquinha que produz mais. Essa nunca foi a fala do consórcio Nordeste, nem nenhum dos governadores, nem nenhum dos presidentes que passaram aqui pelo consórcio Nordeste. Todavia, nós colocamos o consórcio Nordeste na condição de ser, sim, uma forma efetiva de troca administrativa. Foi fundamental durante uma pandemia em que nós tivemos um governo federal que negou a pandemia, que foi de encontro à ciência, e o consórcio Nordeste se uniu nesse tipo de interesse, nesse tipo de defesa, principalmente da população. Por isso que o Nordeste tem, se você fizer uma análise, a menor taxa de letalidade do Brasil. Foi porque exatamente houve uma união, nós criamos através do consórcio um comitê científico que orientou a todos os governadores. Foi para isso que o consórcio foi criado, e não para tentar protagonismo político ou administrativo, ou até comandar os destinos da economia do país. Não foi isso a intenção de forma nenhuma. Governador, nessa celeuma aí, já temos aí também algum sinal de disputa presidencial? Eu tenho a impressão que, na verdade, a fala do governador Zema ainda é resquício da derrota que o grupo político dele sofreu no ano passado. Isso está muito claro. É uma tentativa de se recompor forças. Isso é um processo natural dentro da democracia. E eu entendo isso. Agora, a fala foi uma fala preconceituosa. Eu não tenho dúvida nenhuma. Ela foi preconceituosa. Porque em nenhum momento, por parte do Nordeste, aliás, eu tenho nas reuniões do Fórum de Governadores, que é um fórum que reúne todos os governadores do Brasil, nós temos discutido com governadores do Sul e Sudeste a questão da formação do consórcio. Até dito como funciona o nosso, para que ele possa servir como minimamente base para a organização da região, que foi a única região que não criou o consórcio. Você tem um consórcio Nordeste, você tem um consórcio do Norte, você tem um consórcio do Centro-Oeste, e faltava o consórcio do Sul e Sudeste. E agora é que está sendo criado. E eu discuti várias vezes com o governador Eduardo a respeito disso, como é que funcionava, qual é o período que a gente se reunia, quantas vezes fazia assembleia. É nessa discussão que eu acho que tem que ser dessa forma, uma discussão salutar, uma discussão de interesse. É claro que cada governador está defendendo os interesses dos seus estados. Isso é uma obviedade muito grande. Entretanto, discutir, lutar pelos interesses do seu estado não é, de forma nenhuma, professar uma teoria de decisão ou dizer que essa região, essa ou aquela é mais importante que a outra. Até porque, se existem diferenças regionais, o que nós temos que buscar é fazer com que o Brasil seja desenvolvido em todas as suas regiões e não manter essa diferença de desenvolvimento que foi causado por um processo que nós não estamos aqui para reescrever a história está feita, está aí, mas nós precisamos, evidentemente, lutar para que verdadeiramente a gente tenha condições, e o Nordeste tenha condições, e tem demonstrado isso, não só pelas gestões fiscais que tem passado recentemente pelo Estado, colocando os estados em condições excelentes. Eu vou dar um exemplo da Paraíba. A Paraíba é rating A do Tesouro Nacional pelo 3º ano consecutivo, é rating AA+, da SP Global Rates, é um estado que tem as finanças em dia, ou seja, isso é esforço de gestão. As maiores dívidas, se for por esse lado, as maiores dívidas públicas dos estados estão no Sul e Sudeste. E eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de crítica a quem quer que seja, eu estou constatando. Então, a discussão não pode ser levada simplesmente para um nível tão baixo de discussão.
Governador, 7h13, ainda nessa linha, a gente lembra ao nosso ouvinte que o governador Romeu Zema é um presidenciável, né? É um dos nomes colocados aí do campo da centro-direita, da direita, para as eleições presidenciais, e a gente lembra também ao nosso ouvinte que ministros do governo Lula reagiram muito a essa entrevista do governador Romeu Zema ao estado de São Paulo. Ontem eu comentei aqui, governador João Azevedo, que o meu temor somente, como nordestino até, era de que ao sair em defesa do Nordeste, esse tamanho dessa reação, talvez até a virulência dessa reação pudesse fazer um efeito contrário. Ao invés de alertar o país para uma cisão, se intensificar essa cisão, dividindo o país em uma esquerda nordestina e uma direita sulista. O senhor não tem esse temor, governador? Não, até porque se você fizer uma leitura da nota oficial que nós fizemos do Consórcio Nordeste, ela é uma nota que nós reafirmamos claramente que o Brasil precisa estar unido para poder ter o seu desenvolvimento garantido. Os governadores do Nordeste, além de defender um Brasil cada vez mais forte, nós apelamos para a União Nacional. Nós apelamos para a União Nacional. Essa foi a nota oficial. Agora, posicionamentos pessoais é inevitável numa hora dessa. E eu tenho muito receio realmente também de que pessoas comecem a fazer esse tipo de justificativa ou alegação para ir contra ou a favor. Essa é a discussão que nós não queremos. Nós queremos fazer uma discussão em que verdadeiramente se busque fazer com que as regiões, se o processo de desenvolvimento desse país tivesse sido feito de forma unificada, não existiria diferenças regionais. E todos nós sabemos que existem diferenças regionais, sim. O Nordeste se desenvolveu muito menos, o Norte se desenvolveu menos, até o Centro-Oeste, que hoje está num outro ponto, eu diria, até por conta do agronegócio, mas o Centro-Oeste também sofreu muito, em detrimento de um crescimento que foi centralizado no Sul e Sudeste. E o desenvolvimento do Sul e Sudeste ocorreu porque houve uma injeção de recursos públicos ao longo da história muito maior do que houve nas outras regiões. Basta se fazer um levantamento do que o BNDES investiu nos últimos 30, 40 anos desse país, por região. E vai se entender o porquê, logicamente, houve. Mas isso foi uma decisão política lá de trás. Nós não queremos reescrever a história, não. Nós estamos tentando aqui fazer com que essas diferenças elas sejam minimizadas. E o Nordeste tem mostrado competência para isso. Essa é a questão. O Nordeste tem colocado na prática uma sinalização muito importante. O Nordeste é e será líder na geração de energias eólicas e solares. Foi o Nordeste que segurou a crise energética de poucos anos atrás, não fossem as energias aqui renováveis sendo geradas. O Nordeste será a maior região do mundo na produção de hidrogênio verde dentro de alguns anos. Isso tudo por um esforço muito claro de todas as gestões que passam por aqui. Então essa é a discussão, gente. Não é uma discussão de eu acho isso ou acho aquilo. Ciência do achismo não funciona nessa hora. A gente tem que ter muita tranquilidade para entender claramente os motivos que levaram o governador a fazer essa leitura. É uma leitura simplesmente política para se criar uma disputa entre regiões com posicionamentos talvez única e exclusivamente políticos. Mas se você fizer uma análise da economia, do que o Nordeste cresceu, se você fizer uma análise com relação àquilo que nós avançamos nos últimos anos, a renda per capita do Nordeste cresceu 52%. Ainda é baixa? Ainda é baixa. É isso que nós queremos avançar. A pobreza maior está no Nordeste? Ainda está? Está. É contra isso que nós lutamos. Nós queremos aumentar a produtividade do trabalho. Nós queremos fazer com que cada vez mais o Nordeste seja inserido no processo de desenvolvimento desse país, não como um problema, mas como um elemento que pode verdadeiramente contribuir para o desenvolvimento do Brasil. Essa é a leitura que precisa ser feita, e não o contrário, de que nós queremos cisão, divisão, porque criamos o Consórcio Nordeste. A gente agradece muito o governador da Paraíba e presidente do Consórcio Nordeste, João Azevedo,
pela entrevista aqui ao Nova Manhã. Governador, um bom dia, volte sempre aqui ao Nova Manhã. Obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Diego, obrigado a Mauro, dizer que para mim é uma satisfação poder discutir um pouco, colocar um pouco a nossa posição com relação a uma polêmica que não deveria estar acontecendo. Nós deveríamos estar aqui focados, era discutir a reforma tributária, discutir a obras e ações, discutir o novo pacto que vai ser lançado sexta-feira, que vai trazer emprego e renda para esse país. Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigado, governador. Diego, obrigado a você também. Até amanhã, Mauro. Um abraço. Abraço, até amanhã.